Solange, da Deolane, né, Matheus? E que são assuntos que acabam deixando todo mundo preocupado, porque poucas são as pessoas que sabem o porquê de fato que tanto a Deolane acabou tendo o habeas corpus dela cancelado e ela voltou a ser presa, e por que a mãe da Deolane, dona Solange, não conseguiu o habeas corpus dela continuar presa, né? A situação da dona Solange, ao que tudo indica, acho que já é uma constatação, não sou especialista em direito, mas já dá pra gente perceber que é um pouco mais séria, já que essa última tentativa de habeas corpus foi no STJ, já foi em Brasília e foi negado, ou seja, ela permanece presa. O argumento era justamente desses problemas de saúde, sobre o fato também dela consumir, precisar de remédios que são controlados e também pela idade mais avançada, só que por hora quem julgou entendeu que não seria necessário que ela fosse então para casa cumprir a prisão domiciliar. A Deolane segue na mesma tentativa, só que agora realmente o recurso vai para Brasília. No primeiro momento ela tentou, teve aquela audiência de custódia que também foi negado, só que existe ainda uma esperança de que em Brasília, na primeira instância, ela tenha um recurso aí favorável, ela tenha uma vitória e consiga voltar para casa. O ponto que chama a atenção é que a própria Justiça, ao indeferir esse habeas corpus, diz que, olha, a Justiça sim entendeu que por ter uma filha de 8 anos, seria necessário que ela estivesse ali presente com a criança. Porém, ela mesma não teria respeitado essa concessão dada pela Justiça e falado com os jornalistas, falado também com as pessoas que estavam ali em frente ao presídio. Uma informação importante, nesse recurso, a defesa da Deolane alegou que a culpa dessa manifestação dela, que foi então considerada desrespeitosa com a Justiça, teria sido justamente pelo fato da imprensa e dos fãs terem, de alguma forma, colaborado para que ela tivesse, então, essa atitude. Então vamos por partes. Só esse finalzinho já tem bastante coisa pra gente falar. Tá, a Deolane disse que a culpada foi a imprensa, mas foi ela que tomou o microfone da mão do rapaz para falar. E ela quis sair pela porta da frente. E ela saiu pela porta da frente. Ela falou, né, Lucas, que na verdade a culpa era das pessoas que estavam lá. Sempre dos outros, né? Sempre terceirizou. Mas não tem essa história que a família dela estava pagando algumas pessoas para estarem lá? Agora a gente pode, de alguma forma, acho que o Melhor da Tarde, com muito respeito, até fazendo um trabalho muito sério, a equipe de reportagem estava lá ao vivo e explicou sobre o que foi presenciado em relação ao pagamento, à doação de dinheiro, só que agora não é mais o Melhor da Tarde, não é mais o jornalismo, e sim o próprio juiz que está acompanhando o caso, que inclusive teceu comentários ao dar o parecer dele, dizendo que sim, essas manifestações teriam sido apoiadas por pessoas que queriam de fato colaborar financeiramente para manter a presença de alguns fãs. A gente não pode nem dizer que é fã, que são pessoas que estariam tendo algum retorno financeiro com essa presença. E que isso, inclusive, estaria tumultuando o processo. Eu não vou lembrar agora o nome do juiz, me fugiu o nome dele, mas ele disse que a Deolane perdeu esse direito ao habeas corpus, porque nesse segundo pedido, né, que ela fez, que ela não teria o direito, era uma juíza até, porque ela não pensou na filha quando ela resolveu sair, falar com todo mundo e descumprir aquelas ordens muito explícitas do habeas corpus que ela tinha conseguido de direito a partir de ter uma filha de menos de 12 anos. Então, você acha que, visto isso, agora que ela pediu um outro habeas corpus, quem vai julgar é o STJ, parece que é o juiz Dr. Otávio de Almeida Toledo, você acha que o Dr. Otávio vai dar para ela esse habeas corpus, mediante tudo isso que está acontecendo? Kátia, eu acho muito pouco provável, mas de alguma forma é um argumento interessante o que ela usa em relação à criança e o fato de alguma forma ela não ter compreendido que a justiça seria tão rigorosa. De alguma forma, quando a defesa dela e a irmã fica brava ali dentro do fórum, elas dizem, opa, a história, em outros casos, é muitas vezes menos rigorosa. Até um especialista, que é o professor e advogado Samiraj, que é super reconhecido dentro da estrutura jurídica aí, uma referência até nas redes sociais também, ele argumentou que também, de alguma forma, há uma parte de pessoas que têm a mesma formação, de juristas e até advogados, que entendem que foi uma medida muito enérgica, dando entendimento que talvez esse outro juiz que vai julgar o caso, que está emprestado em Brasília, que é de São Paulo, possa compreender ali as razões que ela poderia ser advertida, sofrer alguma penalidade, mas não ter que retornar ao presídio. Mas, segundo a juíza, você lembra o nome, Rafinha, da juíza? Eu não lembro o nome dela agora. Eu vi bem o vídeo dela mesma falando.
que ela, na verdade, acha que essa foi a forma legal de ser aplicada a lei, porque a própria Deolane não pensou na filha, uma mãe que não pensou na filha. Quem pensou na criança foi a justiça que deu habeas corpus. Mas a mãe não pensou na criança. Então, se o benefício era da criança e a própria mãe não pensou na criança, então tem jeito. Doutora Andréa Calado, né? Não é isso? Andréa Calado? É, doutora Andréa Calado da Luz. O Rodrigo está me passando aqui, Tá. que é o Cruz. Cruz? A Cruz, que é Andréa Calado, doutora Andréa Calado da Cruz, que foi a juíza que determinou isso. Bom, é esperar um pouco. Agora, menino, você viu isso, Lucas, do caso da mãe da Deolane? Ah, um negócio lá de tráfico. Saiu um monte de coisa sim. que parece que descobriram. Parece que quanto mais vai envolvimento cavando, dela, mais vai complicando, né? Nossa, não é? É. Não é mesmo? Essa história, Cátia, chama atenção porque até a própria filha, a Daniele, e a Daiane apareceram muito emocionadas, dizendo que elas, de fato, agora estão falando como filhas. A Daniele disse isso, agora já não é mais a advogada, porque realmente o parecer do juiz e a observação que ele faz, abre aspas, em relação à dona Solange, tá? Abre aspas, envolvida em mídia negativa juntamente com suas sócias, citando supostas atividades relacionadas a tráfico de drogas e sonegação fiscal. Ou seja, a acusação que era inicialmente de uma investigação de lavagem de dinheiro ganha agora um desdobramento sobre possível envolvimento com o tráfico, que é onde então a coisa fica mais séria. Outro né? crime já, né? É outro crime. Então eu acho que quando a gente, muitas vezes, a gente quer que tá por fora do assunto, já é leigo porque a gente não é A gente não advogado, entende, a gente não é juiz, então a gente não entende Claro. das leis, da forma como um jurista entende, um juiz e um delegado. Mas a gente vê o quanto que eles foram mais severos em deixar tanto a dona Solange como a Deolane presa, é porque essa investigação, você falou bem, a gente sempre muito criterioso no Melhor da Tarde e com a respaldo sempre do doutor Francisco, que é advogado, para falar isso Sim, pode ser dito, sim, aquilo sim. não, porque não é ainda, não teve um julgamento, então não dá pra gente falar Exatamente. de uma forma negativa, errada, injusta. De início se falava muito em lavagem de dinheiro. Sim. Agora a gente vê que a situação já mudou. Tem que ser E até gravado, o jogo né? do bicho era uma possibilidade, porque naquele depoimento da própria dona Solange, a polícia já questionava esse envolvimento. Sim. Agora, a história do tráfico de drogas é nova, vem agora, à noite, quando o jornalista Léo Dias teve acesso a parte desse parecer e compartilhou nas redes sociais parte do que foi considerado por esse jurista. Por isso talvez essa inflexibilidade, vamos chamar assim. São crimes Talvez, sérios, tem que ser tratados de forma Crimes séria, sérios, né? é verdade, Por não todas importa as quem partes. seja. Exatamente. E elas não estão sendo acusadas. Não, a polícia está investigando. Estão investigando. E a polícia está considerando que é importante que elas estejam presas. Exatamente. Quem decide é a polícia nesse momento. Até para não dificultar, né? Que elas dificultar que Atrapalha elas a investigação, conversem com né? outras pessoas, para atrapalhar a investigação com outras tantas pessoas que devem estar envolvidas e a gente nem sabe, né? E acho que o ponto importante aí também, para quem está acompanhando, falou assim, mas por que essa associação agora à dona Solange? Tem uma questão da receita declarada por ela ser totalmente incompatível com o volume de transferências bancárias. A polícia fez o cruzamento, então a gente está falando, tá? Vamos considerar aqui que o que consta ali no processo é uma declaração de uma receita de R$10 mil mensais, mas com transações que passam de 400 mil, cerca de 480 mil reais. Aí eles começam a achar estranha essa movimentação e agora a gente começa a entender que um dos pontos a ser investigados é a questão de uma possível receita vinda do tráfico de drogas. E teve até aquela história, lá, eu lembro bem do início da investigação, que o próprio delegado perguntou para a Deolane e depois a dona Solange. Foram feitas transferências para os seus filhos, Deolane, nos valores de 250 mil. No depoimento, lembra? Não foi? Ela falou depoimento? isso. Foi. E de onde veio esse dinheiro? Eu não sei. Para a dona Solange, foram feitas transferências da senhora para os seus netos. Da onde veio esse dinheiro? Eu não sei, eu não fiz transferência. Não então, desconheço. isso tudo... Tem até que tinha um entender, porquê já, abrir né? margem para dúvida. Eu conversando hoje cedo com o doutor Francisco, acho que também é importante para o público entender. A gente não pode tomar lado nenhum, mas é importante, o que ele reforçou a polícia vai investigar porque ela pode alegar que ela foi usar um CPF, a conta dela, para receber quantias que ela não estivesse de acordo. Ou seja, a polícia também vai ter que entender se de fato ela também não foi jogada ali para que ela fosse incriminada. Por isso que é uma investigação e não foi feita nenhuma acusação ainda.